qual foi a propaganda mais recente que você viu? Foi pelo celular ou você estava vendo TV? Hoje, quase 40% do dinheiro investido em publicidade vai para o digital. E nesse cenário tem uma novidade. O Google Brasil se tornou a primeira grande plataforma digital a se associar ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Bom, vamos entender, né, o que significa essa parceria, conversando agora com o presidente do CONAR, Sérgio Pompilho. Ele que está lá em São Paulo e está aqui conversando com a gente hoje no Cidadania. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui no Cidadania. Muito obrigado. E a gente já começa, Sérgio, relembrando aí, porque quando o CONAR foi criado, há 45 anos, a gente tinha um outro cenário, né? A gente tinha uma concentração da publicidade em jornal, revista, rádio, TV aberta. E hoje a gente já passa mais de 9 horas conectado aqui na telinha do celular. Então, mudou muita coisa? Está muito diferente? Mudou, Sara. O CONAR ele sempre teve um papel muito importante e assertivo por conta dos canais e dos modelos, né? Eu não diria que a relevância da TV, a relevância dos jornais e das revistas caíram. Não, você continua com esses meios extremamente relevantes para a publicidade brasileira, mas também agora, com o advento das plataformas digitais, você trouxe uma nova dinâmica. E para essa dinâmica, sem dúvida nenhuma, a gente teve que se adaptar. Sim, com certeza. A gente teve aí um relatório recente da Semp Meios. Ele falou assim, olha, de cada R$100, quase R$40 do que é investido em publicidade paga está indo já para o digital. Eu sei que tem sempre assim uma pesquisa, o digital superou a TV aberta, não, a TV aberta ainda tem a maior parte da publicidade, mas assim, qual que é a sua percepção? Está mudando o dinheiro, né, da mídia? Ele tá migrando de veículo, né, dos veículos tradicionais para esse meio digital? Acredito que mais do que a migração, existe uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, né? Porque se antigamente era ou um ou outro, você não assistia, dificilmente você assistisse um programa de televisão, lendo uma revista e um jornal ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que acontece do ponto de vista de comportamento com o consumidor atual. Então, ao mesmo tempo que ele está assistindo um programa de TV, ele está, às vezes, com o laptop ligado e até com o celular interagindo em diferentes plataformas. Então, houve uma ampliação de atuação mais do que uma alternativa. É evidente que os dados relacionados ao investimento, eles deixam claro que houve um aumento muito grande na plataforma digital, mas acredito que uma boa estratégia de publicidade, ela envolve vários meios e vários canais, a depender do seu objetivo e a depender do seu consumidor. Sérgio, eu queria que você comentasse, então, explicasse aí para quem está em casa, né, o que significa essa parceria com a Google Brasil, né? Isso se deve, já é um pouquinho um reflexo dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal? Como é que foi que vocês chegaram a essa decisão, né, de ter essa parceria firmada? Na verdade, eu quando assumi a presidência em 2022, eu já tinha como um objetivo traçado pelo próprio Conselho Superior do CONAR, de que deveríamos trazer como órgão as plataformas digitais, exatamente por essa percepção de importância e o aumento, né? Só para ter uma ideia, o primeiro caso digital que o CONAR recebeu foi em 2012, então a questão ela não é nova. Evidentemente que todo o processo se acelerou de lá para cá, e hoje eu posso dizer que no ano passado nós tivemos mais de 80% dos nossos casos vindos das plataformas, né? Então são dados, e entre vários outros, que demonstram que a autorregulação sem os agentes digitais, sem as plataformas digitais, não só Google, não só Meta, TikTok e outros, mas também as plataformas de comércio eletrônico e as plataformas do que o mercado chama de out of home, essa nova dinâmica ela realmente representou a necessidade de uma adaptação. Então, desde lá eu venho trabalhando junto com o time do CONAR num aprimoramento do que nós chamamos da nossa governança interna. É fundamental, né? O CONAR ele foi criado há 45 anos, com base na Associação dos Anunciantes,
das agências e dos veículos em geral. Então, era um ambiente relativamente hermético e fechado, em que havia ali uma efetividade de quase 100% de todas as peças publicitárias e a publicidade responsável no Brasil. Com o advento da internet e principalmente dos influenciadores, isso mudou. Isso mudou e fez com que nós tivéssemos também que implementar alguns ajustes na nossa própria governança. E esse foi um dos pontos principais, inclusive, que gerou a ampliação da conversa com o Google e terminou agora com a associação dessa plataforma e de outras que a gente está no meio das conversas até o momento. Tá certo. O presidente do Google Brasil, né, que é o Fábio Coelho, ele disse assim, junto ao CONAR, a gente vai trabalhar para ainda mais, né, para construir um ecossistema publicitário cada vez mais saudável e confiável. E eu queria destacar essa palavra confiável, porque hoje, né, na internet, muitas vezes o consumidor fica ali perdido, né? O internauta fala, será que é confiável? Não é? Isso aqui é uma publicidade? Não é? Aí eu queria que você comentasse, Sérgio, como é que o CONAR hoje atua para garantir essa confiança, né, das pessoas que estão ali recebendo uma publicidade? Esse é um ponto fundamental, Sara, e a associação do CONAR e das demais plataformas que a gente está aguardando, a associação do Google, desculpa, e as demais plataformas que a gente está aguardando, ela tem um aspecto fundamental nisso, porque você tem a indicação da transparência e a informação de que se trata de uma peça publicitária é o primeiro passo para você deixar o consumidor absolutamente ciente do tipo de conteúdo que ele tá recebendo, né? Então, nesse sentido, o que nós criamos e evoluímos ao longo desse processo são as ferramentas de automonitoramento do mercado. Então, hoje, o CONAR ele funciona basicamente por denúncia do consumidor, né? Por denúncia de autoridades em geral e até pelos agentes desse mercado, por questões concorrenciais e por outros temas, ou mesmo de ofício. Quando nós, no CONAR, identificamos uma peça que pode eventualmente estar contrária aos princípios do nosso Código Brasileiro de Autorregulação, por ofício, nós chamamos essa peça para a discussão e submetemos ao nosso Conselho de Ética, que é formado por mais de 200 pessoas, mais de 200 conselheiros do mercado especializados e que tem nessa dinâmica o julgamento do que é ético e do que é responsável dentro desse contexto. Então, essa alteração e essa mudança, ela representa investimento em ferramentas tecnológicas, inclusive de inteligência artificial, e também, principalmente, na ampliação do ecossistema. Eu acho que o CONAR, como eu disse, no passado ele era muito baseado nas agências, anunciantes e veículos, e hoje nós vemos a necessidade de ampliar essa coordenação, não só para a opinião pública e sociedade civil em geral, mas principalmente através de contatos e parcerias específicas com governos e autoridades. Sérgio, você falou muito bem aí sobre essa atuação, né, da recepção, né? Então, você é provocado por causa de uma denúncia, né? A pessoa chega até você e fala, isso aqui é uma publicidade enganosa, estou me sentindo lesado. Mas existe hoje uma postura mais ativa do CONAR, assim, de não só esperar a denúncia chegar, existe algum tipo de monitoramento de publicidades enganosas, por exemplo? Existe. Nós criamos um sistema, como eu disse, uma empresa de monitoramento que inclusive serve o CONAR da Índia e da Grã-Bretanha. E nesse sentido, aí sim o CONAR atua num processo chamado de ofício. Então, independentemente de reclamação de consumidor, independentemente de reclamação de agentes, de agentes do mercado, nós submetemos esse caso, oficiamos e chamamos esse anunciante ou esse influenciador para dar as explicações e passar pelo processo dentro do CONAR. Então, existe sim essa parte proativa de ofício que nós fazemos também. Mas aí no caso, por exemplo, se vocês identificam, né, essa publicidade aqui é enganosa, ela vai lesar o consumidor, vocês notificam a plataforma? Como é que isso acontece? Na verdade, é uma corresponsabilidade, né, de toda a cadeia, então nós notificamos principalmente o anunciante e também a plataforma ou o veículo que ele esteja veiculando aquela publicidade.
nesse primeiro momento. Chamados para discutir, esse processo ele entra dentro do nosso Conselho de Ética, e um grupo colegiado vai dizer se aquela peça publicitária ela é passível de manutenção, de alteração ou de sustação, como acontece na grande maioria dos casos. E você acredita que a parceria com a Google agora pode tornar isso mais fácil, mais tranquilo de você, né, conseguir fazer essa notificação? Existe um caminho mais tranquilo nessa parceria CONAR e plataformas, por exemplo? Sem dúvida, né? O Brasil passa por um momento de bastante discussão em relação à regulação, autorregulação das plataformas digitais. Ao longo desse ano, né, de muita discussão, não só com o Google, mas com as demais plataformas, isso também nos auxiliou a entender um pouco as dinâmicas. A gente não pode deixar de considerar que são empresas globais, e por serem empresas globais, elas têm que se submeter às legislações dos diversos países que elas atuam. A associação do CONAR, ao CONAR, ela representa uma incorporação automática de todas as regras que nós temos. Então, por isso que isso é importante, né? Muito se discute em relação à autorregulação, ela não é suficiente, né? Mas se confunde muito o aspecto do que é autorregulação, aquela em que a própria plataforma, ou o anunciante, ou o setor define para ela mesma, versus a autorregulação corregulada pelo CONAR. O CONAR, ele, independentemente da natureza, independentemente do setor, independentemente da característica do veículo, ele cuida do mercado publicitário brasileiro. Então, ao se associar ao CONAR, automaticamente essa plataforma ela assume as regras de publicidade responsável no Brasil. E isso faz uma grande diferença. Então, nós não estamos falando, quando falamos de autorregulação das plataformas, das regras e dos códigos internos de cada uma delas, mas sim da ampliação do ecossistema publicitário, para que isso permita, sim, que nós tenhamos uma atuação muito mais rápida e efetiva. Sérgio, isso também implicou aí numa atualização do código de vocês, do código de ética. Como é que foi isso? Antes da parceria teve que haver uma atualização, ou vocês têm feito uma atualização constante para poder acompanhar nessas mudanças aí do mercado digital? Eu, quando assumi a presidência, eu tinha muito claro de que esse mercado estava em constante evolução e, como eu disse, o meu mandato era um mandato de atualização e de modernização dos órgãos. Então, a alteração principal ela veio na governança. Então, antigamente nós tínhamos, no passado nós tínhamos o chamado Conselho Superior, ainda temos o Conselho Superior, que é o órgão unânime responsável inclusive pela eleição do presidente, por uma definição de uma série de responsabilidades dentro do CONAR, mas nós criamos dentro dessa governança o chamado Conselho de Conteúdo. O Conselho de Conteúdo ele tem basicamente 4 agentes, 4 representantes, agências, anunciantes, veículos e plataformas, e com 4 representantes em cada um. E esse Conselho de Conteúdo, ele vai se ocupar única e exclusivamente da matéria, da regulação, da alteração, como você acabou de colocar, das regras que compõem o o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. E eu vou dar um exemplo. As BETs. Com o advento das BETs, foi necessário, sim, a criação de um grupo multidisciplinar, que tinha conhecimento de todas aquelas regras, para criar um anexo específico que trata das apostas esportivas, para nos ajudar a melhor endereçar e trazer essa responsabilidade publicitária para dentro do CONAR. Isso, cada um dos setores mais críticos da sociedade, como bebidas alcoólicas, como publicidade infantil, todos eles têm um ordenamento específico, além das regras e princípios gerais do Código. Então, isso nos ajuda bastante também a ter uma atuação mais rápida do que qualquer regulação existente. Então, esse é um processo que ele acontece cotidianamente. Então, na medida em que a sociedade se move para uma determinada situação, o CONAR está atento e pensando em como que isso vai refletir no mercado publicitário em geral. A gente vê uma evolução, várias mudanças, desde a publicidade infantil, publicidade de bebida, publicidade de cigarro, tem muitas mudanças que já foram realizadas, Sérgio? E eu queria entender, como é que está essa questão dos influenciadores.
porque essa é uma grande mudança que a gente tem, né? A gente sai daquela questão dos grandes veículos fazendo publicidade e hoje nem é influenciador, é cada um ali com o seu user content, o conteúdo gerado, né, pelo usuário. Então, se eu gostei de um shampoo, eu vou lá, eu falo para as minhas amigas que eu gostei desse shampoo. Então, eu queria entender também, Sérgio, vocês lançaram, né, um guia para influenciadores. Isso foi bem recebido? Como é que o Conar tem atuado junto a esses influenciadores digitais? Você tocou num ponto fundamental, porque realmente o advento dos influenciadores mudou completamente a dinâmica do mercado. Se antes nós tínhamos lá poucos agentes capazes de colocar uma peça publicitária, um conteúdo na mídia em geral, hoje você tem praticamente 200 milhões de brasileiros ali com esse potencial. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança grande e é o que mais toma o tempo e o esforço do Conar no sentido de trazer esse público também para o sistema da autorregulação, principalmente através de uma plataforma de educação. Você citou muito bem o Guia dos Influenciadores, que foi muito bem recebido pelo mercado, mas é evidente que o alcance disso para um país como o nosso, pelas características geográficas, inclusive, ela é um esforço contínuo, e é isso que nós estamos fazendo. Então, o primeiro passo foi sim, o Guia dos Influenciadores, mas agora nós estamos trabalhando numa campanha de educação bastante forte e também, em paralelo com uma série de outras atribuições e atividades, a gente está trabalhando muito forte com as agências desses influenciadores, no sentido de certificá-los, de criar uma plataforma de educação, de saber que para setores regulados, como setor publicidade infantil, publicidade de apostas e de bebida alcoólica, você tem que ter cuidados ainda maiores. Sérgio, eu queria que você falasse como é que a pessoa faz para ter acesso ao guia, né? Se está no site do Conar, como é que ela consegue isso? E falar um pouquinho assim sobre conscientizar as pessoas que hoje estão aí recomendando qualquer coisa lá na rede social dela. Qual que é a responsabilidade? Será que você acredita assim, que as pessoas não têm muito essa visão de que há uma responsabilidade, que ela pode ser acionada juridicamente, civilmente, criminalmente? Esse é um ponto bastante importante, né? Por vezes uma ação pode ser percebida como inofensiva e ela gera consequências. O nosso guia ele está assim disponível, né, no nosso site conar.org.br e as consequências elas são trazidas às vezes no meio de uma discussão. Então é muito importante que o influenciador ele saiba que existem impactos, né? Um dos pontos que eu trouxe, que é a nossa parceria e extensão, diferentemente do que se fazia no passado, mas é uma autorregulação regulada, existe um aspecto de parcerias de colaboração junto com o próprio governo, né? Então, conversas desde órgãos de proteção do consumidor até os próprios ministérios que regulam algumas dessas atividades. É fundamental entender que a nossa atuação, por mais que sejamos um órgão privado, né, nós também temos esse canal e através de um trabalho conjunto ali com a Secretaria de Prêmios e Apostas, por exemplo, ou com qualquer outro departamento do governo, que isso vai ser divulgado, que isso vai ser objeto de uma atuação. E isso pode impactar, inclusive, aquele influenciador que tem ali a sua atividade de trabalho, que ele vive daquele trabalho de divulgação. O que nós buscamos através dessa ampliação desse ecossistema, deixar muito claro quais são os influenciadores que atuam dentro dos parâmetros éticos e da publicidade responsável e daqueles que não. Lembrando aí, né, que muitas vezes a gente tem uma questão de autoridade, né? Então, às vezes, pessoal, a pessoa, ela acredita simplesmente, ela não checa antes. Ela gosta tanto daquele influenciador que ela vai lá, ela compra, ela faz o que o influenciador tá mandando, né? Ela fica sem comer, sei lá, ela faz o que a pessoa tá mandando pelo simples fato dela gostar daquela pessoa. Então, o influenciador, ele realmente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, né, Sérgio?
E aí, vamos falar sobre desinformação, que hoje esse é um risco que foi apontado como o maior risco global da atualidade pela ONU, pelo Fórum Econômico Mundial. Muitas vezes a gente associa a desinformação ao jornalismo, só que a publicidade, ela também está diretamente ligada à questão da desinformação, né? Então, eu queria que você comentasse isso, né? Como é que o CONAR atua, né, nessa questão do combate à desinformação? Esse é um ponto bastante relevante para a nossa atuação, Sara, porque o CONAR ele tem uma atribuição de competência. E essa competência ela está restrita à publicidade. Então, nós não atuamos, por exemplo, em propaganda eleitoral, nós não atuamos em conteúdos editoriais. E esse foi, inclusive, uma das grandes dificuldades que nós tivemos no início das conversas com o Google. Porque é fácil entender, se você tem um influenciador de uma determinada plataforma e ele tem um conteúdo editorial em que ele está, seja comentando um game, seja comentando um evento esportivo, e esse conteúdo ele tem 40 minutos, né? E dentro desses 40 minutos ele tem inserções de peças publicitárias, qual é a solução? O CONAR ele não tem como editar aquele conteúdo, e sequer as plataformas têm. Você vai derrubar o conteúdo inteiro, que é um conteúdo não publicitário, por conta de algumas inserções, né? Hoje, o que nós entendemos é que sim, na medida em que há um conteúdo comercial, um conteúdo publicitário dentro de uma plataforma editorial, ela está sujeita às mesmas regras. Então, como atuar essa regra é algo que a gente está construindo junto com as plataformas. Então, isso é algo extremamente relevante dentro da nossa realidade hoje. Ô Sérgio, você mencionou, né, que além da Google, você tem conversado com outras plataformas. Já há alguma previsão? Você acredita que haverá, né, a integração, né, a associação com outras plataformas, como a Meta, por exemplo? Como é que está isso? Eu não tenho dúvida que sim, as conversas elas estão acontecendo num tom muito favorável, né? E eu tenho certeza que as demais plataformas, acho que uma vez que nós revisamos e revisitamos a nossa proposta de valor, né? O que é a nossa proposta de valor? Por que é importante que esses associados, que essas plataformas e que esses novos agentes eles estejam dentro da autorregulação? Porque a autorregulação é uma forma de proteção também. Na medida em que você se adequa e se predispõe a assumir as normas da autorregulação, o CONAR e a autorregulação vai te ajudar, inclusive, em plataformas de educação, em plataformas de efetividade, para que essa publicidade ela seja sempre realizada do ponto de vista ético. Então, eu tenho certeza, com base nas discussões que eu estou tendo agora, de que a gente vai ter a representatividade do mercado digital bastante relevante, não só das plataformas, mas, como eu disse também, dos e-commerce, das plataformas digitais e também do out of home, que é aquela publicidade que acontece nas ruas. Então, bastante confiante de que nós teremos aí a ampliação desse ecossistema de uma maneira muito consistente, que vai fazer toda a diferença aí para o futuro. Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania, obrigada por conversar com a TV Senado e pela oportunidade da gente poder, né, esclarecer para o pessoal que está em casa qual a importância, né, da gente estar cuidando dessa parte da autorregulamentação publicitária, da questão das plataformas digitais. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você também pela companhia. O programa Cidadania já está no site da TV Senado e no nosso YouTube.